Estamos no início do capítulo, já iniciamos, mas ainda na parte inicial do capítulo 38. Quando nós estamos nesse capítulo agora, de certa forma comparando e confrontando o efeito da ação prática das mitzvot e o da kavaná, da atenção, intenção e devoção investida e aplicada na hora do cumprimento. Cumprimento é algo prático, palpável, né? Já a atenção e intenção é algo mais abstrato, a concentração da pessoa, a atenção dela sobre aquilo que está realizando. Então, nós vimos, a priori, à primeira vista, até em certos aspectos, de forma enfatizada, como que definitiva, a própria halakha, que o que prevalece, o que predomina é a prática, o essencial é a prática. Mas agora o Alter Rebbe está nos dizendo que isso não dispensa a necessidade também de kavaná, de atenção e intenção no cumprimento das mitzvot, ou mesmo das mitzvot verbais, leitura do Shema, Amidah, Reza, etc. E nós estamos vendo também não só a necessidade, mas a importância, o efeito da kavaná. Para entender isso, ele nos trouxe aquele dito dos sábios que uma mitzvah sem kavaná é considerada como um corpo sem alma, e para entender bem essa afirmação e não interpretá-la só ao pé da letra, que poderia dar uma conclusão errônea, precipitada, então ele está nos elucidando, está nos explicando de forma geral o conceito de corpo e alma, e nós vimos que cada um deles, tanto o corpo como a alma, tem uma energia divina específica e é derivada em uma fonte diferente, apenas que a energia vital divina presente na alma é muito mais intensa e elevada do que aquela presente no corpo. E agora, a seguir, o Alter Rebbe vai continuar elaborando esse assunto, e para entender esse assunto, ele vai traçar uma distinção entre dois conceitos profundos, elevados, que aparecem recorrentes na Kabbalah. Um é de Hester Panim, encobrimento da luz divina, ocultação da luz divina, e outro é o Tzimtzum, que seria uma diminuição, contração, uma condensação até da luz divina. E esses são dois termos, na verdade, não só dois termos, mas dois conceitos, e dois conceitos distintos. E para entender o que ele vai nos dizer a seguir, vamos tentar antes esclarecer a diferença entre esses dois conceitos, Hester, encobrimento, e Tzimtzum, condensação e diminuição. Então, como nós falamos, esses são dois processos distintos, dois processos distintos que a luz divina que dá a força vital energizante para as criaturas é submetida, ou seja, até chegar nos planos inferiores e até chegar no nosso mundo, a luz divina passa tanto por Hester, por encobrimento, ocultação, como também passa por Tzimtzumim, por condensações e diminuições. Então, Hester significa encobrir, algo encoberto, que está ocultado, está lá, mas está encoberto. Pode ser que haja até uma luz intensa, mas quanto mais você vai colocando cobertas, cortinas, persianas, ou o que for, isso encobre essa luz. Enquanto que Tzimtzum, num certo aspecto, até mais do que isso, não é só porque a luz encoberta ela pode ser desvendada, pode ser revelada. No caso do Tzimtzum, há não só uma ocultação, encobrimento, mas também uma diminuição, uma retração, uma condensação da luz. Portanto, na prática, nós podemos, só para conceber os conceitos, podemos imaginar que existe a possibilidade que haja uma luz muito grande, ou seja, que a luz em si não foi diminuída, não foi condensada, mas ela foi encoberta, ela foi ocultada, né? E vice-versa.
seja, assim também se diz que na força divina, na divindade, na luz divina essencial, na energia divina presente nas criaturas, existem esses dois conceitos, essas duas possibilidades, encobrimento e diminuição ou condensação. O encobrimento seria quando a luz divina presente nas criaturas se encontra ocultada, encoberta, que ela não é vista, não é perceptível no mundo. E é o que acontece principalmente no nosso mundo físico e terrestre, onde, na verdade, quem dá vida e existência a tudo é Deus, mas isso não está evidente a olho nu, isso não está explícito, pelo contrário, aqui Deus se encontra, a luz divina está completamente oculta, encoberta, e as pessoas não percebem como Deus é sua fonte de vida, de existência, ou de todas as criaturas também. As pessoas imaginam às vezes que o mundo é autônomo e ele é autossuficiente, etc. Né? Então isso é devido e derivado ao rester, ao encobrimento e ocultação da luz divina. No caso do Tzimtzum, Tzimtzum significa diminuição e condensação, pode ser algo mais, ou seja, que essa vitalidade divina, além de estar encoberta ou de ter sido ocultada, além de tudo, ela foi retraída, ela foi condensada, ela foi diminuída. E a partir disso nós vamos entender a diferença da energia vital divina presente no corpo em relação à energia vital divina presente na alma. Se fala que na alma, no espírito, em comparação com a matéria, na alma há uma vitalidade divina superior, mais elevada, mais sublime, enquanto que a vitalidade divina, a luz da vitalidade divina presente no corpo, na matéria, passou mais tzimtzumim, é uma vitalidade que foi mais condensada, mais diminuída. Porém, em relação à ocultação, a ocultação afeta tanto um como o outro. Ou seja, que no nosso mundo, aqui, a ocultação da luz divina, ela incide, ela ocorre tanto em relação ao corpo, como também em relação à alma, até sem diferença. Mais do que isso, sobre todas as criaturas, sobre a pedra, assim como não se vê divindade na pedra, ou as plantas, ou animais, ou até o ser humano, e de forma igual em todos os seres e criaturas, a luz da energia divina vital presente neles está ocultada, está coberta em todos por igual. Isso seria a diferença do rester, do encobrimento e do tzimtzum, e da condensação e diminuição. Agora, nas palavras do Alter Rebbe, ve'av shebishnehem or echad shaveh, bibchinat hester panim, ulevushim shavim, שהאור מסתתר ומתעלם ומתלבש בו, embora a luz divina, a luz da energia vital do corpo e da alma seja a mesma, ou seja, tanto em um como outro existe essa luz divina, considerando-se que tanto a luz do corpo como a da alma, igualmente tanto uma como a outra, sofrem da ocultação da face de Deus. Aqui nesse mundo, o encobrimento, a ocultação, incide sobre tudo e sobre todos, e passam por filtros, pois a luz de Deus primeiro é encoberta e ofuscada, e só depois é recebida por eles. Seja a luz que é aplicada e investida no corpo, como aquela que é investida na alma. Então, como nós dissemos, as vestimentas, o que elas provocam? Elas provocam encobrimento. As vestimentas não causam diminuição ou condensação da luz, mas somente ocultação e encobrimento, como as vestimentas. Uma veste, a pessoa usa uma roupa para se cobrir, não é? Ou está com frio, ou cobrir a pele, ou o que for, não é? Por pudor, enfim. Mas assim como uma vestimenta, uma roupa cobre a pessoa, então o que significa? Que ela envolve e cobre o corpo da pessoa que está vestindo. Da mesma forma se fala sobre as chamadas vestimentas, ou cortinas, ou véus espirituais, que eles ocultam e encobrem a luz divina. Eles não diminuem nem condensam essa luz, a luz está lá,
sua intensidade original, mas está oculta e encoberta. E esse ocultamento, esse encobrimento se aplica por igual sobre todas as criaturas do nosso mundo, tanto no seu lado físico-material, como também no seu lado abstrato espiritual. Ou seja, a ocultação e encobrimento no nosso mundo envolve tanto o corpo como a alma, tanto a pedra como o ser humano, tanto o espírito como a matéria. Ou seja, esse encobrimento, essa ocultação é igual para todos, em todos os sentidos, e particularmente no nosso assunto aqui, afeta tanto o corpo como a alma. כי שניהם הם מעולם הזה שבכללותו מסתתר בשווה האור והחיות שמרוח פיו יתברך בבחינת הסתר פנים וירידת המדרגות בהשתלשלות העולמות ממדרגה למדרגה בצמצומים רבים ועצומים. Traduzindo, esse ocultamento, esse encobrimento afeta todos os dois por igual, tanto o corpo como a alma. Por quê? Pois a luz de Deus primeiro é encoberta e ofuscada antes de chegar nesse mundo, porque Deus queria que aqui a divindade não estivesse explícita para não interferir no livre-arbítrio, ou etc., para que a pessoa fizesse as coisas por escolha própria e assim tivesse méritos maiores, etc., como já explicamos outras vezes. Mas de qualquer forma, primeiro a luz é encoberta e ofuscada, e só depois é recebida por eles, pelo corpo e alma, ou por todos os seres, porque ambos, corpo e alma, estão neste mundo, e essa é a regra nesse mundo, que aqui haja a ocultação da divindade. E este mundo como um todo esconde igualmente a luz e energia do sopro da sua boca, nas palavras bíblicas, mas na verdade tudo que existe tem vida é porque tem uma energia de Deus presente continuamente dentro do ser e da criatura, mas isso está aqui nesse mundo totalmente escondido e encoberto por meio da ocultação da face de Deus, o que é chamado de Hester Panim na nossa literatura, e da descida pelos degraus da cadeia dos mundos, conforme explicado na Kabbalah, que conforme foi descendo de um mundo para outro, de Atzilut para Briah, etc., então ficava mais acentuado o encobrimento e a ocultação, como também nesse interim, nesse processo, começam a haver também tzimtzumim, condensações e limitações da luz divina, não só encobrimento, mas também as condensações. Esse é o processo de desencadeamento de degrau em degrau, com numerosas e intensas diminuições, tzimtzumim, da luz divina, ou seja, a energia divina que vai dar existência, vitalidade para todos os seres e criaturas. Ela desce dos planos superiores, dos mundos elevados, espirituais, para o nosso plano terrestre, para o nosso mundo até físico e material. E conforme ela vai descendo, quanto mais ela desce, não só que ela vai sendo condensada, diminuída, mas também ela vai sendo e ficando cada vez mais encoberta e oculta, até chegar no nosso mundo inferior em termos de espiritualidade, o mundo mais baixo, עד שנתלבש בקליפת נוגה להחיות כללות עולם הזה החומרי, דהיינו כל דברים המותרים והטהורים שבעולם הזה. ממנה ועל ידה מושפעים דברים הטמאים כי בחינת ממוצעת כנ"ל. Então ele nos fala que esse processo gradual que vai ocorrendo durante essa descida da energia da luz divina, esse processo gradual de ocultação e diminuição de Hester e de Tzimtzum continua até a luz divina ser tão ofuscada que ela possa ser recebida. Aqui é uma luz divina, e etc., até que quando ela chega tão diminuída, tão condensada, tão diluída, tão encoberta, tão ocultada, tão escondida, que quando ela chega aqui nesse plano, ela possa ser recebida pela Klipat Noga, para energizar a infraestrutura global deste mundo material, ou seja, que no final das contas, essa luz sagrada de Deus, essa luz divina, ela chega até o nosso plano terrestre, e aqui ela tem que dar vida e existência
para tudo que existe nesse mundo, o que ele chama aqui da infraestrutura global, desse mundo material e até materialista, com todos os seres e criaturas, com todas as coisas que tem, que não é o mais sagrado, elevado, santificado, etc. E, pelo contrário, isso faz parte do reino das Klipot, da Klipat Noga. Klipat Noga, como nós falamos, é uma clipá, portanto, encobre, clipá é casca, é aquilo que encobre e oculta mais ainda sobre a divindade, apenas que num primeiro momento, clipat noga é aquela clipá que ainda tem um potencial de luz dentro de si. Então, para que a luz divina possa descer até um plano tão inferior como o nosso e se associar ao reino da Klipá, mesmo que seja Klipat Noga, ela tem que ser processada, passar por tantas diminuições, condensações, encobrimentos e ocultações. Né? E ele vai nos dizer que a partir disso, depois ele vai nos falar também que somente quando essa luz divina, essa fonte de energia se associou com Klipat Noga, por tabela, a partir de Klipat Noga, ela vai chegar também nas 3 Klipot impuras, que representam as coisas do mal, as coisas negativas, todas aquelas coisas que são proibitivas de acordo com a Torá. Então, elas não recebem a sua energia de forma direta da divindade, mas com isso passando primeiro pela Klipat Noga. Portanto, como nós já vimos anteriormente também, Klipat Noga ela acaba fazendo o papel de intermediária entre a energia divina, na sua pureza, na sua essência, e o reino do mal, que são as 3 Klipot totalmente impuras. Então, isso que ele nos diz. Esse processo vai evoluindo até da Klipat Noga sair a energia, pois a Klipat Noga é a energia de todas as coisas permitidas e ritualmente puras nesse mundo. Mas depois, por tabela, por extensão, e dessa energia da Klipat Noga, e por intermédio dela, vai acabar fluindo também a energia para as coisas impuras, as Klipot impuras. Uma vez que, conforme mencionado acima, a Klipat Noga é intermediária entre os poderes sagrados e as Klipot impuras. De qualquer maneira, o Alter Rebbe está nos dizendo aqui que com todas essas descidas no processamento da luz divina para que ela chegue até os planos mais inferiores, os mundos espirituais mais inferiores, até chegar no mais baixo de todos, que é o nosso, e até poder se revestir, que a luz que contém energia divina possa se associar, se revestir na Klipat Noga, né? Que Klipá, como nós dissemos, Klipá por si só é casca, é aquilo que encobre sobre o fruto, que encobre o conteúdo, encobre sobre, oculta o principal. Assim também se fala que, e às vezes existe a cascadura, né, como se diz. Então esse também é o sentido, não é, dessas vestimentas das Klipot, as chamadas cascas, que elas encobrem e ocultam, escondem a luz divina totalmente. Né? Ou seja, que por isso, quando a gente olha para as coisas, até para as pessoas nesse mundo, a gente não vê divindade, expressão divina de forma clara, talvez grandes tzadikim, que têm olhos tão puros e elevados, mas nós, de forma geral, nós não vemos a torta e direita quando olhamos ao redor de si. Nesse mundo nós não vemos em absoluto divindade. Por quê? Porque toda a força vital divina, quando chegou a esse mundo, foi encoberta pela Klipat Noga. Ela está ocultada, camuflada, escondida pelo campo da Klipat Noga, dessa casca que encobre o fruto. E mais ainda, que depois de Klipat Noga se deriva a vitalidade para aquelas coisas que são ruins, más, os agentes do mal e etc., as coisas negativas, nas quais, ou seja, uma vez que em Klipat Noga a gente aparentemente só vê a matéria, o plano físico, o lado palpável, a gente não vê espírito, não vê espiritualidade, etc., não vê divindade. E mais ainda, depois para essa vitalidade dar existência, sustentação às coisas impuras, ao campo mal, não basta só ela estar revestida na Klipat Noga, ela acaba descendo mais ainda, a partir de Klipat Noga, ela acaba também chegando às 3 Klipot impuras, que seria o reino do mal, do proibitivo.
Então, esse encobrimento, essa ocultação que a luz divina é submetida durante esse processo até a sua chegada nesse mundo para dar energia a todos os seres vivos e existentes, esse encobrimento se aplica, o encobrimento, a ocultação, se aplica por igual tanto para o corpo como para a alma. Ou seja, nós sabemos que estamos vivos. Alguns não chamam essa vida de... Todo mundo sabe a diferença entre um ser vivo e Deus nos livre o contrário. Alguns chamam essa vida de alma, estou vivo porque eu tenho uma alma ativa atuando dentro de mim, e outros chamam isso vida orgânica, o que for, mas todo mundo sabe a diferença entre um ser vivo e não. Por que alguns não chamam isso de alma, ou percebem que essa alma é uma força divina, uma energia divina? Por quê? Porque tanto o corpo como a alma têm a sua energia divina aqui no nosso mundo oculta e encoberta. Essa é a regra nesse mundo. Então esse encobrimento da luz divina, que é a fonte de energia vital para todos os seres, tanto para o corpo como também para a alma, aqui nesse mundo ela está encoberta, totalmente escondida. Isso se aplica a todos os seres vivos, como animais puros e kasher, etc., que eles também possuem o corpo, sua alma, ou sua vitalidade, sua energia vital divina. Então, os animais puros são derivados e associados com Klipat Noga. Então, eles também, seu corpo e alma, estão encobertos pela Klipat Noga, etc. No caso de animais impuros ou as coisas proibitivas também, o seu corpo e alma há um encobrimento ainda maior da luz divina, porque eles estão associados às três Klipot completamente, definitivamente impuras. Então, em relação ao encobrimento da luz divina, isso está presente e manifesto por igual, tanto em corpo como a alma. Porém, agora ele vai nos dizer que em relação ao tzimtzum, condensação e diminuição da luz divina, presente, que quando ela é processada, chegando aqui até o plano inferior, existe uma diferença, e uma grande diferença, entre corpo e alma, que a luz divina, em ambos, a luz divina está encoberta, oculta, mas a luz divina presente no corpo, na matéria, é muito mais condensada, muito mais limitada, muito mais diminuta do que a luz divina presente na alma, que ela passou por menos tzimtzumim. A luz divina vital presente na alma, no espírito, etc., ela foi menos condensada, menos diminuída, etc., menos limitada. Portanto, isso acaba causando que a vitalidade, a energia vital divina presente no corpo é muito mais limitada e condensada do que aquela presente na alma. Então isso que nos fala o Alter Rebbe em seguida, concluindo essa parte, Afal pikena heara sheyam shachat achayut, asher Hashem meir umechayed derech levush ze, eina shava bekulam b'bchinat tzimtzum veitpashtut. No entanto, apesar de tudo neste mundo sofrer do mesmo Hester Panim da Klipat Noga, ou seja, aqui a regra é encobrimento da luz divina. Então, tudo está encoberto, a luz divina presente no corpo, na alma, etc., ou tudo passa e é submetido a esse Hester Panim, esse encobrimento provocado pela Klipat Noga, pelas cascas. Porém, ele nos diz que a luz, que é o fluxo de energia que Deus faz brilhar através do filtro deste mundo, para lhe fornecer energia, então essa luz, por assim dizer, é filtrada, é escondida, oculta. Mas essa luz, essa energia não é igual em todos os recipientes, havendo mais diminuição, tzimtzum, em alguns casos, que vai ser o caso do corpo da matéria, e mais manifestação em outros, ou seja, que na alma, no espírito, apesar da ocultação, a luz divina ainda é mais forte, mais intensa. Portanto, o que está nos dizendo aqui, nos esclarecendo o Alter Rebbe, dentro dos conceitos de corpo e alma, para entender também aquela afirmação que uma mitzvah sem kavaná é como uma alma sem corpo. Então é necessário entender bem o que significa alma e corpo aqui, de acordo com os ensinamentos cabalísticos trazidos na Hassidut. Então ele nos fala que a vitalidade do corpo não só é uma luz divina encoberta e oculta, mas também extremamente limitada e condensada, enquanto que a energia vital
divina presente na alma, ela é mais ampla, ela é menos limitada, ela, enfim, é mais larga, mais forte e intensa. E a partir disso nós vamos ver também uma diferença de níveis e categorias nos reinos, né? No reino mineral, vegetal, animal e no ser humano, onde existem de forma geral encobrimento da divindade. Não é todo mundo que vê uma bela flor desabrochando, que vê a atuação de Deus na natureza, não é? Mas, ou seja, o encobrimento da energia divina se aplica em todos os reinos por igual. Isso está, a energia vital de Deus está encoberta, oculta tanto no mineral, no vegetal, no animal e no ser humano, e de forma igual. Porém, em relação ao tzimtzum, limitação, condensação, contração da luz divina, com certeza há diferenças. Ou seja, que na pedra inanimada, lá há um tzimtzum muito maior. A luz divina não só está encoberta, é uma energia divina que foi muito por demais condensada, limitada. Por isso a pedra não tem nenhuma vitalidade, não tem nem crescimento vegetativo e assim por diante. Ela vai ter o que ela vai expressar a olho nu é apenas por assim dizer, a matéria, o corpo físico dela. Por mais que se fala que ela também tem a sua alma, como dissemos, mas isso em absoluto não é perceptível. E assim por diante, né? No reino vegetal nós vemos um crescimento vegetativo, mas não tem movimento, não tem sentimento expresso. Diferente disso já é no reino animal, onde já há uma vida maior, com movimento, até com sentimento, etc. E o ser humano está mais ainda num nível mais elevado. Por quê? Porque o tzimtzum afetou menos essas criaturas do que as criaturas que estão num plano mais inferior. O encobrimento se aplica por igual, mas a condensação e diminuição da luz divina presente em cada criatura, ela sofre variações e no corpo ela é muito mais presente e intensa, o tzimtzum, a contração, a limitação, a condensação, muito mais presente do que na alma, que ela não foi submetida a um tzimtzum tão grande, a essas condensações e diminuições, portanto, a luz divina presente nela é mais intensa.